Viva São José! Viva São José! Pode continuar a segunda parte? São José triunfante, vai a glória gozar, e pra sempre reinante, o Senhor repousar. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. E viva São José! Viva! Eu convido assim a sentar os pecadores. Só aqueles pecadores que eu convido a sentar, que se assente. Você sabe que a gente vê que dá a impressão que dá que o pecado está reinando. Não é assim que a gente vê? Se você ligar a TV conforme o canal aí, você só vê tragédia, só coisas feias, né? Daí a impressão que dá que o mal, que o pecado está reinando. Mas para quem assistiu a TV Aparecida, começo do mês de fevereiro, viu 100 mil homens no terço dos homens. Vamos dar uma salva de palmas aos homens? Não é pouca coisa. Porque talvez a TV não mostra, a mídia não mostra, né, coisas boas. Por que será? Porque será que as pessoas só gostam de ver tragédia, ver as coisas maus? 100 mil homens. Começou lá, parece que em 20 anos atrás, com 600 homens. Agora está em 100 mil homens, no terço dos homens, rezando os terços. Fizeram aquela fila ali assim, e cada um rezava um mistério. Coisa mais linda. É de aplaudir os homens. Santa Teresinha falava bem assim para a gente, assim, que quer ser santo, quer buscar a santidade, faça pequenas coisas, poucas coisas. Por exemplo, se aqui tivesse um papel de bala, é só juntar, pegar e levar no lixo. É pouca coisa, não é? Isso é buscar a santidade nas pequenas coisas. Coisas simples. Mas muitas das vezes a pessoa fala assim, isso não é comigo, isso é com a prefeitura, isso é lá com o prefeito, com os vereadores, eles que têm que cuidar das coisas, quando a gente vê, né? Mas a gente começa a ver assim nos detalhes. Sabe o que eu gosto do nosso bispo, Dom Luiz? Ele é uma pessoa contemplativa. Ele contempla. Primeiro de ano teve a missa ali no horto religioso. Ele contemplava a natureza, as árvores, as sombras. E a gente tem que ter a sensibilidade. Quando a gente passa por uma casa, vê uma flor e falar, olha que lindo, a natureza, Deus criou tudo isso. A gente vai vindo nessa correria do dia a dia da gente, a gente esquece dos pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes, como eu já disse, né? A gente tem que ser sensível às coisas, ser uma pessoa contemplativa. Jesus já falava lá em Mateus 6, fala assim, olhai a natureza, olhai os pássaros, olhai os lírios do campo. Ele, o pai é agricultor. Então ele ensinava, né? Meu pai é agricultor. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, essa contemplação. Muitas das vezes a gente começa a perder esses detalhes pequenos. Amém? Feche um pouquinho os seus olhos. A gente vê assim que, até separei uma palavra que está lá em... Primeiro a gente fala assim, né, que no terço da misericórdia das 3 horas, é rezado dessa jeito, assim, eles começam o terço e falam assim, agora a gente vai orar
pelos pecadores do mundo inteiro, as almas do purgatório e os agonizantes dessa hora. E tem uma palavra que eles falam assim: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue. Me ajuda aí que me deu um branco agora. Pelos pecadores. Até peguei um papelzinho que está assim. Vamos lá. Nas contas grandes se contempla assim: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e as do mundo inteiro. Amém? Vamos cantar para a gente refletir nesse momento, que você possa assim mesmo fechar os olhos. Quantos pecadores ofendem o coração do nosso Deus? Eu li assim Santa Brígida, o livro de Santa Brígida, não sei se você já leu, que os algozes, quando pregaram a mão e os pés de Jesus na cruz, não contentes, não satisfeitos, eles viraram a cruz do nosso Senhor de um lado para frente, de um lado para trás, e foi tombando a cruz com o nosso Senhor pregado ali. E diz que deslocou todos os seus membros, ficou deslocado todos os seus membros, porque a maldade do ser humano é tanta maldade. Paulo diz na carta assim: tais coisas que o homem faz, que é vergonhoso até de se comentar. Por isso nessa noite, Senhor, aceita minhas misérias, aceita nessa noite o meu perdão, Senhor. Aceita, Senhor, nessa oração que vos peço, que vos ofereço, que o teu corpo e sangue, alma e divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e as do mundo inteiro. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado.
sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Que a gente possa nesse momento convido você ficando em pé, que fala bem assim a palavra de Deus lá em Lucas 1, fala bem assim: então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui nessa tradução aqui da Bíblia Ave Maria, estava verificando aqui, fala que eis aqui a serva do Senhor. Em outra tradução fala, eis aqui a escrava do Senhor. Sabe a diferença de servo com escravo? O servo, ele tem direito, ele trabalha, ele recebe. O escravo não tem direito, não tem direito. Então ela fala assim, eis aqui a escrava do Senhor. Talvez assim, muitas vezes na casa da gente, ou a gente fala assim, a minha vida está sendo escravidão, estou sendo escravo. Glória a Deus, porque você é uma serva, você pode falar assim, eu sou uma escrava, um escravo do Senhor. Faça-se em mim o que você quiser, Senhor, que eu não tenha direito. A palavra de Deus fala assim, que nós somos os servos inúteis, somos mesmo. Lembro uma vez assim, né, que, olha para você ver a petulância, a arrogância minha. 30 anos da firma onde eu trabalhava lá, a patroa um dia, fiz algo lá que eu não estava sabendo que não podia fazer, fiz algo lá e chamou para me dar uma advertência. Eu achando sim, 30 anos, né, chamou para me assinar uma advertência. Eu falei assim, mas você está me dando uma advertência? 30 anos eu trabalhei certinho, não cumpri meus horários, não faltei, fiz tudo certinho, tudo no ponto, tudo certinho. Ela me falou assim, mas você não recebeu? Você não está sendo pago? Eu falei, nossa, fui embora pensando assim, mas o que eu estou fazendo, eu estou recebendo, né? Ingratidão minha dizer que acha que só porque tenho 30 anos de empresa, tenho direito a alguma coisa. Trabalhei, recebi, mas está certo? Então foi de pedolância, arrogância minha de dizer, nossa, 30 anos, você não trabalhou? Então você recebeu todo mês. Então agora entra aquela que é a serva, que é a escrava do Senhor.
que deixou que Deus falasse assim: faça-se-me segundo a tua palavra. Eu quero ser escravo, eu quero ser tua escrava, Senhor. Que eu não tenha direito a nada, mas que o nosso lugar, Senhor, muitas das vezes a gente vem com a nossa arrogância, petulância, orgulho. Hoje o Senhor quer quebrar todo esse nosso orgulho, toda a nossa petulância, aquilo que a gente traz no coração que não agrada a Deus. Por isso, Senhor, aceita a nossa sincera, Senhor, de coração que estamos pedindo, Senhor. Que nós sejamos o escravo do Senhor, para fazer obediente ao Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, eis que venho. O Salmo fala: eis que venho com prazer fazer a vossa vontade, Senhor. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe, que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Viva Nossa Senhora! Viva Maria, nossa mãe! Viva! Viva a mãe de Jesus! Viva! Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu convido a você levantando os seus braços, que você possa glorificar o Senhor com a sua vida, por essa noite, pela tua presença aqui. Quando você entrou por aquela porta, Jesus já estava te esperando. E quando Jesus passa, Ele realiza as suas maravilhas em nossa vida. Por isso nós te louvamos, Senhor, com todo o nosso coração, levantando os nossos braços, para te louvar por essa noite maravilhosa, que o Senhor preparou para cada um de nós. Te louvo, te bendigo, Senhor. Tu és digno, Senhor, de todo o nosso louvor. Tudo aquilo, Senhor, que está no nosso coração, já está indo embora, Senhor. Toda a tristeza está indo embora, Senhor. Todas as preocupações, porque na Tua presença, Senhor, o Senhor realiza maravilhas. Por isso eu te louvo, Senhor, te bendigo, Senhor. Eis que faço nova todas as coisas, e faço nova todas as coisas, e faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, e faço nova todas as coisas, e faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor.
é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor, lhe dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor, te dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Glória a ti, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu santo amor, pela tua presença viva, Pai amado. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, tudo se faz novo. Amém? Quem trouxe a palavra de Deus, levante ela para mim ver. Maravilha. E quem não trouxe, fala assim: na próxima quinta-feira eu trago. Amém? Abra lá para nós, lá em Atos capítulo 2, no versículo 38. Na página 1416, Atos dos Apóstolos. Versículo 38. Quem achou, diga: achei. Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. E ainda com muitas outras palavras exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Forte isso? É forte ou não? Você vê? Ainda com muitas outras palavras exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Quem quer ser uma nova criatura aí, levante a mão. Então, já de mão levantada, já vamos clamar o Espírito Santo. É Ele que faz nova todas as coisas. É Ele que nos salva dessa geração perversa, geração má, geração que não quer saber de coisas boas, que só quer praticar a maldade. Essa geração que não quer saber de Deus. A gente sabe assim que quantas pessoas, até na vida, na família da gente, quantas pessoas na nossa família estão afastadas do amor de Deus. Por isso nessa noite te pedimos, Espírito Santo, venha com a tua força, a força do alto, vem tocar em nossa mente e nosso coração. Toca, Senhor, no mais profundo. Eis que estamos aqui aberto o nosso coração
para receber, Senhor. Faz de nós uma nova criatura, nova pessoa, Senhor. Que nós sairemos daqui, Senhor, cheio da tua paz, da tua alegria, do teu amor. Queremos os teus frutos do Espírito Santo, que é a paz, que é a paciência, que é a alegria. Por isso nessa noite pedimos, vem Espírito Santo. Porque sem ti, Espírito Santo, nós não somos nada, não somos capazes de nada. Vem Espírito Santo, sopra em nós, com toda a força e poder, Espírito Santo. Vem com tua força e poder, derrama sobre nós, batiza-nos de novo, queremos ser totalmente entregue a ti, Espírito Santo. Vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, inflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Levante sua voz, feche seus olhos, clame a força do alto, Espírito Santo. Se entregue totalmente à ação de Deus, porque para Deus nada é impossível. Antes de receber o Espírito Santo, aqueles homens estavam fechados no cenáculo, e Jesus soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Recebe nessa noite, mas que o seu coração não esteja fechado à ação de Deus. E ele sopra sobre nós o teu Espírito Santo. Sopra Espírito Santo sobre nós. 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 Refrigério
refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Sopra Espírito Santo sobre nós. Sopra Espírito Santo sobre nós. Sopra Espírito Santo sobre nós. Mandaria lara mandari, shiria la mandari candara, shiria la mandari candare, oria la mandari, shiria la mara, oria la mandari, shiria la oria la mandari, shiria la mandari. Glória a Deus, shiria la. Então sairás daqui confiante diante dessa paz, e todo o medo, a tristeza, a decepção, a angústia já não farão parte mais da tua vida, porque este começo de depressão eu, o Senhor teu Deus, expulso agora em meu nome. Obrigado, Jesus, por essas palavras, por tudo aquilo que falaste e fizeste.
Fale com você. Nosso irmão que vem aqui à frente. Uma coisa que eu vou pedir, não sei se eu posso, que todos os intercessores possam vir orar para o nosso irmão Alexandre. Uma coisa linda foi que eu presenciei aqui no dia do aniversário do grupo de oração. Foi o dia que o Vade chamou todos os irmãos aqui. E no momento do Espírito Santo foi como exércitos assim, saíram daqui e foram rezar para as pessoas, orar um por outro. Nossa, achei coisa mais linda aquilo lá. E hoje, olha, não são poucos homens, não. Esses são os homens do grupo Oração São José para Homens, orando com força e poder para o nosso irmão Alexandre, para que o Senhor possa usar nessa noite. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Vamos levantar esse irmão, o Alexandre. Cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Salve o glorioso São José. Peço que vocês podem se sentar um minuto. Estou tentando me recompor aqui. Como Deus é misericordioso, né? E eu não posso deixar de falar assim, que desde a hora que a gente entrou aqui na igreja hoje, né? Deus tem falado muito no meu coração. E como que do momento que eu atravessei aquela porta, Ele tem cicatrizado muitas feridas dentro do meu coração hoje. Ele tem falado muito comigo. E eu tenho pedido muito, há muito tempo que Ele falasse. As músicas hoje aqui me curaram, todas elas. Obrigado, meu irmão. Tenho certeza que Deus usou não só da voz de cada um de vocês, mas também tem usado das mãos de vocês que tocam esses instrumentos. Tudo por inspiração de Deus, pela glória de Deus, por inspiração do Espírito Santo. Amém? Obrigado.
obrigado a cada um dos intercessores pela intercessão de vocês, né? O irmão, ele me fez aqui derramar algumas lágrimas aqui com o pedido da intercessão dele. Obrigado de cada um de vocês. Meus irmãos, nós estamos na novena das mãos ensanguentadas de Jesus. E hoje é o nosso 4º dia da novena. O tema de hoje é a pureza. E eu sou muito sincero em dizer que desde o dia que o seu Carlos fez esse convite para mim, Deus tem falado assim com uma força muito grande no meu coração. E Ele me levou todos os dias, a refletir sobre essa pureza. O que Deus queria e gostaria de falar a vocês, mas que para que Ele trouxesse essa palavra até vocês, eu precisava compreender em minha vida o que seria essa pureza. Eu gostaria de começar assim, dando um pequeno testemunho. Está fazendo mais ou menos uns 2 meses. Acho que uns 3 meses mais ou menos. Eu comprei um tênis, que a intenção era voltar a me exercitar, né? Mas o tênis eu estou usando para outros motivos, não tenho feito isso. O propósito... Mas um belo de um dia, eu voltando para casa, aquele tênis começou a me incomodar. E começou a doer no meu pé esquerdo, bem na junção aqui do pé com o dedão. E me incomodava. Eu andando, cada vez que eu andava, aquilo me machucava. Falei, nossa, mas eu acabei de comprar o tênis já está me machucando. Mas não é que ele estava me machucando porque estava laceando ainda, não é. É no pisar, eu sentia como se fosse uma ferroada no meu pé. Falei, gente, das duas mãos o tênis está me machucando, eu estou com ácido úrico, né? Eu acho que eu sou muito novo para isso, né? Mas enfim, e passou alguns dias, eu chegava em casa, tirava o tênis, colocava o chinelo, não sentia mais dor. Aí eu olhava a sola do meu pé, assim, tinha um pontinho vermelho, né? Falei, gente do céu, será que é olho de peixe? Não acredito nisso, né? E a gente não entende o que está acontecendo. Até que um belo de um dia, quando eu fui colocar o tênis, eu resolvi passar a minha mão por dentro do tênis na palmilha. Falei, deve ser alguma pedra que está aqui dentro. Impossível, né? Eu estou calçando todo dia, essa pedra não está saindo, está me machucando. E quando eu passei a minha mão assim, eu senti alguma coisa assim, dar uma beliscada na minha mão, no meu dedo. Falei, o que está acontecendo? Eu comecei a olhar o tênis, olhei assim a sola do tênis, e tinha um prego, desse tamanho assim, ó. Esse prego não tem mais do que 1 centímetro. E esse prego está guardado até hoje em casa. Eu tenho um quadro com a face de Jesus, na escrivaninha onde eu faço meus estudos. Esse quadro era do meu sogro, né? E eu colei ele com o durex ali. Porque Jesus falou assim no meu coração, que aquela dor que eu estava sentindo não era nada. E Ele pediu para que eu colocasse ali, diante dele. E quando eu coloquei aquele prego ali, eu falei para a Valéria, esse prego ele é semelhante, mas é igualzinho o formato dos pregos que transpassaram a mão de Jesus e os pés de Jesus na cruz. Eu entendi por que Deus mandou eu colocar aquele prego ali, para que todos os dias eu olhe aquele prego e saiba que dor nenhuma na minha vida se compara à dor de Jesus na cruz. A dor de cada uma das vezes que uma martelada bateu na cabeça daqueles pregos. Se a gente pegar um prego hoje, todos esses pregos são usinados, eu não sei, são fabricados, né? E eles são lisos. Aqueles pregos que passaram pelo pé de Jesus, pelas mãos de Jesus, eles tinham ranhuras. Parecia como um anzol, né? Que tem a fisga, né? Então cada uma das vezes que batiam, aquilo dilacerava o corpo de Jesus. E eu vi que aquela dor que eu estava sentindo não era nada. Não era nada. E quando o seu Carlos me convidou e me falou a respeito desse tema, e Jesus começou a trabalhar isso no meu coração. E desde então eu venho refletindo muito em relação a essa pureza. O quanto é necessário eu cuidar do meu coração. O quanto é necessário que a gente cuide do nosso coração. Eu não tenho como começar essa pregação sem tocar no nome de São José.
porque em determinado momento da vida de São José, quando Nossa Senhora era preparada, Nossa Senhora, ela foi, o proto-evangelho de São Tiago, ele conta que Nossa Senhora, ela foi encaminhada, né, para o templo já nova, para que ali ela estudasse, aprendesse as obrigações, os afazeres, as tarefas no templo. E ali Nossa Senhora ficou até próximo dos 14 anos de idade. Por que vocês vão entender o que eu estou falando. E o porquê nessa idade? Porque nessa idade as mulheres eram apresentadas às famílias onde elas eram encaminhadas para o casamento, para o matrimônio. Então existiam diversas moças no templo junto com Nossa Senhora. E todas elas voltaram para o seio da família. E Nossa Senhora não aceitou. Ela falou assim, não, eu quero continuar servindo no templo. Só que os sacerdotes se viram num impasse. Porque se eles permitissem que isso acontecesse, eles iam abrir um precedente que não era necessário naquele momento. Então, por inspiração de Deus, eles falaram assim, vamos fazer assim, vamos ver o que Deus quer. Nós vamos trazer aqui alguns rapazes. E naquela época, cada um dos rapazes tinha que chegar com um cajado. Eram rapazes aí das suas idades de 16 até seus 25 anos mais ou menos. E dentre eles estava São José, o pequeno José. Pequeno, que eu digo, na pureza de coração. Porque São José, tão puro que era, quando ele foi, ele não levou cajado. Todos os outros 9 jovens estavam com cajado. São José não levou. Esqueceu, ele não tinha, não sei, a palavra não fala. A história, né? A igreja, ela nos permite, esses livros aqui são inspirados, né? São tidos como inspirados, e tem os livros que são os apócrifos, a igreja nos permite procurar o conhecimento nesses livros, né? Então, nesse proto-evangelho de São Tiago, que é um livro apócrifo, conta que São José não levou o cajado. E eles falaram, né, a inspiração era de quê? Aquele jovem em que o cajado florisse, era o jovem escolhido para Nossa Senhora. São José não levou um cajado. Então um dos sacerdotes levou e entregou um cajado na mão de São José. Quando ele soltou o cajado na mão de São José, floriu um lírio. Esse é o lírio de São José. Esse é o símbolo da pureza de São José. E é um pouquinho dessa pureza de São José que eu quero falar com vocês hoje nessa noite. Feche seus olhos um minuto, por favor. Escutem só um minuto. Espírito Santo de Deus, fogo que purifica nossos pensamentos, aquece nossas esperanças, transforma nossas feridas em luz. Nos faz sentir o teu amor vivo, presente e eterno. Lava-nos com o teu sangue de Jesus. Em ti confiamos, Senhor, e na tua chama encontramos a paz que o mundo não dá. Meus irmãos, nesta noite, nós queremos um coração puro, um coração como o coração de São José, esse coração obediente, esse coração que soube atender aquilo que Deus propôs na vida dele. A palavra de Deus, no livro de São Mateus, ela vem nos dizer, lá no capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Senhor, cria em nós nesta noite, Senhor, um coração puro. Nos faz, Senhor, que esse coração nos ajude a passar por essa quaresma, Senhor, que nos encontremos todos os dias convosco, que saibamos, Senhor, que um coração puro é o coração que nos fará enxergar-te, meu Jesus. Amém? Meus irmãos, Deus nunca criou o homem para que ele vivesse na impureza. A palavra de Deus no livro de Gênesis, ela nos traz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus nos criou para sermos puros. Não tem como observar isso de outra forma. Até parafraseando o nosso irmão Renato hoje aqui, nesse momento, que o Renato nos trouxe muito bem
há dias atrás, que nós somos feitos de barro. Que do barro Deus nos criou e nas narinas Ele soprou a sua vida. Ele nos deu essa vida. Mas como qualquer caneca de cerâmica que nós temos em casa, nós quebramos fácil. Todas as vezes que nós caímos, nós temos essa capacidade de quebrar, por conta da nossa fragilidade. E essa fragilidade é justamente as nossas impurezas. São as nossas impurezas que nos faz quebrar com tanta facilidade. Quando eu estava estudando para essa pregação, Jesus me mostrava a prata. E eu fui pesquisar como que o ourives trabalha a prata. A prata, se ela for somente esse metal, ela é muito macia. 100% prata, ela é muito macia. Ela é muito volúvel. Então o ourives muitas vezes ele mistura a prata com outro metal. Só que se ela misturar a prata com um ferro, esse metal duro, inevitavelmente esse metal, a prata, ela vai se corromper, ela vai quebrar também. E o ourives ele fala que muitas vezes para agregar valor, para que isso fique com mais firmeza, que fique um metal melhor, um metal com maior valor, eles misturam ouro à prata. E é justamente nesse ponto que eu quero conversar com você, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos deixar que nós, frágeis que somos, que o sangue de Jesus se misture ao nosso sangue, para que nos deixe mais fortes, e principalmente, que nós consigamos entender o valor que nós temos diante de Jesus. Em algumas vezes, durante o estudo da palavra, nós percebemos que antigamente eles falavam muito do ouro de Ofir. É um ouro muito puro de uma determinada região, de uma região de Ofir. E isso tinha muito valor. E Jesus hoje, nesse dia, ele vem falar: você, meu irmão, você, minha irmã, vocês valem muito mais do que esse ouro de Ofir. Aplaudam Jesus por conta disso. E São José, percebam que São José, quando Deus chamou São José, um homem como eu, como Renato, como cada um de vocês aqui. E quando eu falo homem, eu falo assim no sentido da palavra, homem e mulher. Quando Deus chamou São José para essa missão, São José não se escondeu na missão. Ele agiu em silêncio. E a gente precisa entender que muitas vezes a nossa pureza, ela tem que passar pelo silêncio. A vida muitas vezes vai nos dar rasteiras. Como eu falei, a gente pode cair e quebrar. Mas é na pureza de São José que nós estaremos capacitados para que Jesus, percebam que todas as vezes que Jesus curou uma pessoa, todas as vezes que na palavra fala que Jesus ressuscitou os mortos, todas as vezes que Jesus ergueu uma pessoa, nenhuma das vezes ele deixou uma pessoa prostrada, nenhuma das vezes ele deixou uma pessoa deitada, ele curou e falou: levanta. E é justamente isso que Deus hoje quer falar no coração de cada um de vocês: levanta. Não fique prostrado diante das tuas impurezas, das tuas asperezas, dos teus pecados. Deixa Deus agir no coração de vocês. São José, na sua pureza de coração, em determinado momento, ele se achando que seria pequeno demais diante da grandeza de Nossa Senhora, ele se afastou de Nossa Senhora. E o anjo em sonho apareceu para ele. Quem aqui em algum momento um anjo apareceu em sonho para vocês? Ergue a mão. Essa é a grande prova de que hoje ainda o nosso coração não é puro o suficiente para que Deus envie um anjo para falar com a gente. Deus fala muitas vezes no sonho conosco, mas São José viu o anjo diante dele, no seu sonho. E o anjo falou: não tema, São José,
É por obra do Espírito Santo, que Maria está sendo agraciada, e ela dará à luz, e você vai pôr o nome dessa criança, desse menino Deus, ele vai se chamar Jesus. E São José foi obediente. São José, de repente, ele podia sentir medo e abandonar a obra de Deus. Quantas e quantas vezes cada um de nós aqui, Deus chamou, Deus falou no teu ouvido, falou com você muitas vezes em sonho, enviou um irmão na tua casa, falou, vamos no grupo, vamos na missa, e a gente não foi. Eu sou o primeiro a reconhecer isso. Todas as vezes que eu falo, o primeiro ouvido que escuta é o meu, é o que está mais perto da minha boca, está mais perto do meu coração. Mas eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, e eu tomo a liberdade de lhe falar principalmente com os homens, sejam aqueles que estão participando do grupo ou com os servos. Quantas e quantas foram as vezes que Deus te chamou e que você deixou de atender por conta de futebol, por conta de churrasco, por conta de cerveja? Quantas e quantas vezes? Não precisa erguer a mão, mas eu tenho certeza que isso já aconteceu algumas vezes na tua vida. E a gente precisa entender que se eu quero escutar a Deus, que se eu quero um coração puro, eu preciso me apartar daquilo que me afasta de Deus. Esses dias eu li uma frase e ela falava bem assim: o maior fracasso é ter sucesso naquilo que me afasta de Deus. O maior fracasso, guardem bem isso, que eu posso ter na minha vida é fazer sucesso naquilo que me afasta de Deus. Quantos homens se acham tão engraçados com piadas de baixo calão, tirando sarro, muitas vezes até de padres, nas piadas. Só um exemplo. Isso te afasta de Deus. Quantas e quantas vezes nós temos uma vida dupla? Aqui dentro do grupo a gente abraça todo mundo. Aqui dentro do grupo a gente sorri para todo mundo. A gente escuta, a gente abraça. Só que lá na rua a gente vira as costas para todo mundo. Lá na rua eu sou uma pessoa diferente. Isso é ter uma vida dupla, isso me afasta de Deus. E a gente precisa entender isso. Que eu não posso ter sucesso naquilo que me afasta de Deus. Se eu quero ter sucesso diante de Deus, e entenda esse sucesso que eu estou falando, é aquilo que me diminui para que Cristo apareça. Assim já falava São Paulo. Que eu diminua para que Cristo apareça. Porque já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É essa pureza que São José demonstrou para Deus. Percebam que eu fico imaginando São José, homem como eu. Aliás, São José tinha cabelo, eu não tenho cabelo. Tentei deixar a barba aqui, mas está meio longe da barba de São José. Eu fico imaginando todas as vezes que eu leio alguma coisa relativa a São José. Perceba que na palavra de Deus, no máximo 16 vezes, nós vamos encontrar o nome de São José. Em algumas vezes na história da infância de Jesus, e muitas vezes em citações que nos levam a São José, mas somente 16 vezes. Por quê? São José vivia no silêncio. Então São José não precisa aparecer. Nossa Senhora aparece, o nome dela aparece muito mais vezes. Acho que quase de 50 a 60 vezes. São José 16 vezes só. E eu fico imaginando esse São José, depois que Jesus já havia nascido e começou a andar. E São José segurando nas mãos de Jesus e andando com ele. Igual eu vejo sempre os irmãos aqui, né? A criança correndo e muitas vezes os irmãos correndo atrás, segurando a mão da criança. Quantas vezes nós, pais, já fizemos isso com os nossos filhos?
Só que a grande diferença é que São José tinha as mãos puras. Não existiam pecados na vida de São José. A palavra de Deus vem falar que São José era um homem justo. E a palavra justo, ela quer dizer um homem íntegro, santo, obediente e puro. A palavra justo, na linguagem bíblica, significa íntegro, santo, obediente e puro. E por conta dessa pureza, Deus confiou os 2 maiores tesouros dele a São José, que foi Maria Imaculada, a mãe de Deus, aquela que seria o sacrário de Jesus, e confiou o seu filho, o menino Deus, Jesus Cristo. Ele confiou isso a São José. Perceba que para mãos impuras, Deus não dá nada que é santo. Ele não confia nada que é santo a quem tem as mãos impuras. Deus confiou os seus 2 maiores tesouros, a mãe de Deus e o seu próprio filho, a São José. Eu acho tão lindo, e eu não canso, eu sou filho de São José, eu sou consagrado a São José. Eu não me canso de dizer que eu fico imaginando que Jesus, quando criança, se ele se fez homem, Deus o enviou aqui, se fez homem como nós, eu tenho certeza que Jesus corria, Jesus fazia ali as suas peripécias quando criança. E eu imagino São José também, como eu, muitas vezes eu falava: Jesus, me dá paciência. Só que a diferença é que São José colocava os joelhos dele no chão. Ele era o único. São José foi o único homem que falava assim com Deus. Ele colocava o seu joelho no chão e falava: Pai, hoje aqui, eu vim aqui conversar com o Senhor sobre o nosso filho. São José é o único homem que tinha esse direito de falar abertamente com Deus: eu vim aqui conversar a respeito do nosso filho. Da mesma forma que Deus escolheu nascer de uma mulher, através do ventre de uma mulher, Deus quis dar a Jesus um pai adotivo, mas um pai que educou Jesus pela sua pureza. São José pegou naquelas mãos, aquelas mãos que iriam um dia curar pessoas, aquelas mãos que um dia iriam ressuscitar mortos, essas mãos que ainda hoje nos curam o nosso coração, foram as mãos que São José pegou, foram as mãos que São José ensinou um ofício, o ofício da carpintaria. As mãos calejadas de São José. Quem conhece quem é carpinteiro sabe muito bem, mexer com madeira não é fácil. Eu quantas e quantas vezes inventei de mexer com madeira e entraram aqueles estrepes na minha mão, porque a minha mão não era grossa suficiente para lidar com a madeira. E São José ensinou esse ofício para Jesus. As mãos de São José ensinaram um ofício para as mãos de Jesus. Só um homem muito puro de coração, que Jesus tinha orgulho de falar. Bom orgulho, né? Misericórdia. Meu pai era carpinteiro. Quantas vezes a gente vê na palavra de Deus falar assim: Jesus, filho de José, o carpinteiro, aquele que ensinou uma profissão para Jesus. E essa pureza que a gente precisa colocar dentro do nosso coração. Deus não entrega tesouros a qualquer coração. Feche seus olhos um minuto. Quantas e quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você pediu uma bênção na tua vida para Deus? E quantas vezes você falou assim: meu Deus, está demorando? Quantas e quantas vezes a gente se achega na oração até Deus e fala assim para Ele:
Pai, eu estou precisando de tal coisa. Uma cura. A gente pede por dívidas. A gente pede até por coisas que a gente nem precisa. E em momento nenhum, Deus, Ele nos nega algo. Ele quer nos entregar aquilo que Ele acha que a gente precisa. Essas bênçãos, Ele quer entregá-las nas nossas mãos. Mas nossas mãos precisam estar limpas para que Ele nos entregue isso. Eu preciso ter mãos puras para que Deus entregue. E perceba que o pecado, a palavra de Deus fala que o que corrompe o coração não é aquilo que vem de fora, é aquilo que vem de dentro. Então o problema não é o exterior, o problema não é o barulho que o mundo faz na nossa vida, o problema é o meu coração. O mundo pode fazer barulho, meu irmão e minha irmã, mas eu tenho que saber estar próximo de Deus para aquilo que é necessário chegar ao meu coração. Porque se a gente deixa o barulho do mundo chegar no nosso coração, a gente vai começar a fazer barulho também. É aí que a gente peca, é aí que a gente fica impuro, é aí que a gente se aparta da graça de Deus. Não permita que aquilo que não é necessário chegue no teu coração, que essa dureza chegue no teu coração, essa aspereza chegue na tua vida. Se achegue a Jesus. Peça a intercessão de São José, peça a intercessão de Nossa Senhora na tua vida, meu irmão, minha irmã. Tá difícil, reza. Padre Léo, ele sempre falava isso. Tá difícil, dobra o joelho e reza. Pede para Deus, para Ele te dar um coração puro. Não é fácil. A vida é dura com quem é mole, meu irmão e minha irmã. A vida é dura com quem é mole. Mas eu não preciso de um coração duro. Eu preciso de um coração de carne. Porque a gente precisa aprender que a nossa dor é tão pequena que não se compara com a dor de Jesus na cruz. Eu gostaria que você olhasse lá para aquela cruz lá em cima no Calvário. Não olha para essa aqui embaixo ainda não, porque Jesus ainda não está na cruz. Aquela cruz lá em cima. E Deus falou muito assim no meu coração. Aquele prego que estava no teu sapato, você achou que ele te machucou? Ele não machucou o teu pé. Eu só permiti que você percebesse que um pequeno prego pode causar um incômodo muito grande. E os pregos que fixaram Jesus na cruz, meu irmão e minha irmã, não foram pregos pequenos. Os pregos que fixaram Jesus na cruz tinha mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Mais ou menos de 7 centésimos de centímetro a 1 centímetro de diâmetro e aproximadamente 18 centímetros de comprimento. É o tamanho desse prego aqui. E esses foram os pregos. Esse prego é o prego que transpassou a mão de Jesus. As mãos que curaram, as mãos que ressuscitaram. E perceba que Jesus, sendo Deus, Ele podia simplesmente tirar a mão. Jesus podia falar assim: não, eu não vou ser pregado. Mas não. Jesus assumiu a minha culpa, a sua culpa. Ele assumiu o meu pecado e o pecado de cada um de vocês aqui. E Ele fez isso por amor. Ele se permitiu ser transpassado na cruz por amor. Aquelas mãos puras, e não existirão mãos mais puras do que as mãos de Jesus.
aquela pureza santa, foi transpassada por um prego igual esse aqui. Um prego de metal. Um metal duro, um metal frio. Mas o metal é duro. Mas o sangue que foi derramado na cruz é um sangue quente. É um sangue que ferve. Esse metal é frio, mas o sangue é quente. Esse metal é duro, mas Jesus tem uma misericórdia tão grande que Ele amolece o meu coração e o seu coração. E o que Jesus quer de nós é que a gente se entregue verdadeiramente a Ele nessa quaresma. Hoje é tempo de decisão, não é tempo de fazer promessas para Deus. É tempo de decisão, não dá para deixar para amanhã. Não dá para escolher o céu amanhã. A vida pode fazer assim, ó. Está fazendo uns 2 meses mais ou menos. Eu encontrei com um amigo meu na rua, um amigo muito próximo, casado com a prima da Valéria, o Prado. Acho que alguém aqui, muitos aqui conheceram ele. Eu conversei com o Prado num dia, no finalzinho da tarde. No outro dia, à noite, eu tinha ido buscar um remédio para minha mãe na farmácia. A Valéria me ligou. Eu parei o carro para escutar o que ela estava falando. E ela falou: viu, corre lá no pronto-socorro. O Geraldinho, o cunhado do Prado, tinha colocado uma mensagem no grupo: o Prado morreu. Nessa quaresma, nessa pregação hoje, eu gostaria de trazer 2 figuras para que a gente meditasse nessas pessoas: Herodes e Pilatos. Eu não ia nem falar disso, mas Jesus está falando que é para eu falar. Herodes era um rei, todo mundo ouviu falar de Herodes com certeza. Mas era um rei cheio de volúpia, um rei de sarcasmo, gostava de circo, gostava de carnaval. E Jesus foi enviado até Herodes. E Herodes, ele falou assim para Jesus: você é o rei dos cristãos? Eu sou o rei também. É você que faz milagres? Faz um milagre para mim. Ele não falou isso porque ele precisava se converter. Ele não falou isso porque ele precisava realmente do milagre na vida dele. Ele falou isso para tirar sarro da cara de Jesus, para tentar diminuir Jesus. Mas Jesus ficou em silêncio. E aquele silêncio foi constrangedor para Herodes. Herodes mandou devolver Jesus para Pilatos, colocou uma túnica nele, uma túnica que aos nossos olhos é muito linda, cheia de pedrarias, tecida ali a fios de ouro, com diamantes, riquezas que nós não precisamos para entrar no céu. E enviou Jesus de volta a Pilatos. Herodes teve a oportunidade diante do rei de pedir um coração puro. Ele estava diante do maior rei, nenhum outro existe. Mas ele não teve a pureza no coração de diante de Jesus reconhecê-lo como Deus. E Pilatos? Pilatos era o isentão. Quantas e quantas vezes a gente aqui, nós nos isentamos de tomar um lado. A palavra de Deus, ela é bem clara e nos fala assim: ou você é quente ou você é frio, porque os mornos eu vou-los vomitarei. Eu estava pregando no retiro de carnaval para os jovens e eu contei uma historinha simples, que tinha um muro assim, ó, num local, e tinha uma pessoa lá em cima do muro. Do outro lado tinha um anjo, e desesperado chamando aquela pessoa: desce Alexandre, desesperado. Ele olhava para o outro lado, tinha um serzinho lá do andar de baixo, não vou nem falar o que era, né? Acho que todo mundo já entendeu o que era. Sentado numa espreguiçadeira, tomando um copo de cerveja gelada, aquela cerveja assim que o copo chega até a ficar branco do gelo. E
tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Aí ele olhava para o outro lado, o anjo desesperado chamando ele para descer. Desce, desce do muro, desce do muro. E do outro lado, o serzinho lá do andar de baixo, tranquilo. Aquilo aguçou a curiosidade no Alexandre lá em cima do muro. Ele virou assim e falou lá pro serzinho lá: viu, deixa eu fazer uma pergunta para você. O anjo do outro lado está desesperado para eu descer para aquele lado, e você está aqui todo tranquilo, você não quer que eu desça para esse lado também? Ele falou: não, eu não quero. Mas por que você não está me chamando? Eu não vou chamar. Mas por quê? Porque o muro é meu. É simples assim, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos tirar esse espírito de Pilatos da nossa vida e decidir. Nós não podemos lavar as mãos. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas ele lavou as mãos, ele escolheu lavar as mãos, ele se decidiu por lavar as mãos. Perceba que a diferença: Pilatos poderia muito bem lavar as mãos com a pureza de Jesus, tocar nas mãos puras de Jesus, se converter, mas ele, por medo do barulho que estava fazendo lá fora, ele com medo de perder o cargo dele de governador, ele com medo da opinião pública, não se decidiu. E quantas vezes nós não nos decidimos por Jesus com medo da opinião das outras pessoas? Quantas e quantas vezes nós somos Pilatos? E aí eu trago mais uma figura que participou do Calvário de Jesus: Dimas. Olha a diferença. Um ladrão, o ladrão do lado esquerdo caçoava de Jesus na cruz. Tu não é Deus? Desce daí, se salva. E Dimas, também um ladrão, ele se decidiu na sua hora derradeira, porque não dava tempo mais. Meu Senhor, leva-me contigo, permita que eu esteja no paraíso com o Senhor. E o que Jesus respondeu para ele naquele momento? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É isso que nessa quaresma que Jesus quer falar para cada um de vocês. Eu te escuto, eu escuto o teu coração. Cada um dos teus batimentos são impulsionados pelo meu dedo. É essa pureza de permitir que Jesus toque no nosso coração, que Jesus fale no nosso coração. Essa é a pureza que Jesus quer. A pureza como São José, de viver no silêncio, não precisa de holofote, mas de se entregar verdadeiramente para Jesus. É essa pureza que a gente precisa verdadeiramente. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que você veio aqui, que você está acompanhando essa novena das mãos ensanguentadas. Eu tenho certeza absoluta que algo você tem para entregar para Jesus. Esse prego aqui, ele representa o nosso pecado. E cada uma das vezes que a gente peca, a gente permite que o nosso coração se torne mais e mais impuro. Aquele coração que Deus soprou a vida dele para nos dar a vida. Cada vez que a gente peca, é uma martelada nos pregos que transpassam as mãos e os pés de Jesus. Mas esse prego que é frio, ele foi abençoado, porque não existe nada de mais santo nesse mundo do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que se permite tocar em Jesus é curado.
todos que se chegarem até Jesus com um coração contrito, amigos de Jesus, Ele sempre vai estar disposto, meu irmão e minha irmã, a afagar o teu coração. E não vai ser a dureza dos teus pecados, mas eu preciso entregar. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, a refletir quais são os pregos que você tem transpassado nas mãos de Jesus. Quais são os pregos que você traz na tua vida, meu irmão? Quais são os pregos que você tem permitido que fira o coração de Jesus? Jesus, Ele está todo momento com a gente. Em nenhum momento. Está fazendo pouco tempo, nosso irmão, ele veio, o Duda, ele veio aqui no grupo e ele falou daquele momento em que Jesus falou para os apóstolos subirem na barca e atravessarem o mar por outro lado, e que ele ia se encontrar com eles do outro lado, na outra margem do rio. E aquela noite eu senti muito forte no meu coração, porque Deus falou muito forte no meu coração, uma coisa que eu não havia percebido, que quando a gente lê na palavra de Deus, se a gente não ler com o coração puro, a gente não vai entender. Na palavra está escrito que Jesus falou para eles atravessarem. Eles subiram no barco e quando já estavam longe da margem, eles já não conseguiam enxergar mais a margem, tanto a de lá quanto a de cá, tanto de onde estavam indo quanto de onde saíram. O mundo fez barulho e eles ficaram com medo. E a palavra fala que eles avistaram alguém no mar, e nos dá a impressão de distância, e era Jesus. Eles não reconheceram Jesus, porque o medo já havia se apossado do coração deles, e esse medo nos aparta de Jesus. Esse medo é incerteza, e quantas vezes a nossa incerteza nos aparta de Jesus. E o Duda foi muito, foi ungido naquele dia, porque ele me trouxe uma coisa que eu não tinha conseguido enxergar. Os discípulos começaram a gritar: é um fantasma. E Jesus, lá de longe, ele falou assim: calma, sou eu. Ele não falou é Jesus, é Deus. Ele só falou: sou eu. E só Pedro reconheceu a voz de Jesus. Mas ele ainda deixou a dúvida imperar no coração dele, porque ele falou assim: se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor, e eu vou. O que Jesus falou para Pedro? Venha. Foi o que Jesus falou. E Pedro andou nas águas. Se alguém um dia perguntar para você, quem tanto andou sobre as águas? Não foi só Jesus. Pedro andou. Ele deu 3 passos e afundou, mas andou. Porque se a gente hoje colocar o pé na água, eu tenho certeza, eu afundo na hora, não vou dar nenhum passo. Eu vou colocar o pé na água para baixo da água. E um grande detalhe, na minha humildade, eu acho que só Mateus, que era cobrador de impostos, não sabia nadar. Todos os outros sabiam. A grande maioria era pescador. Que pescador que vai estar no mar e não sabe nadar? E por que eles estavam com medo? E quando Pedro afundou, aqui que está a beleza da história, meu irmão e minha irmã. Quando Pedro afundou, o que a palavra fala? Que Jesus estendeu a mão e tirou Pedro da água. Então Jesus não estava longe, Jesus estava diante de Pedro, Jesus estava perto. Jesus está todos os dias do meu lado, do seu lado, irmão. Ele está escutando o que você fala, Ele está sentindo o que você pensa. É o único que pode sondar o meu coração e o seu coração. Mas Ele não invade. Só o ladrão, a palavra fala que o ladrão ele vem para invadir, matar e roubar e destruir.
Ele só precisa de uma brecha, o cara lá do andar de baixo. Jesus não, ele pede para entrar no teu coração. Mas eu preciso dessa pureza, essa pureza de escutar Jesus e abrir as portas do meu coração para ele entrar. E Pedro, naquele momento, quando ele clamou a Jesus, ele clamou de uma forma tão sincera, estava diante do perigo, mas clamou, e Jesus estendeu a mão e tirou ele. Jesus abraçou ele, levou ele para dentro da barca, levou ele em segurança. E Deus e Jesus todos os dias quer fazer a mesma coisa com cada um de vocês, quer fazer comigo, e tem feito todos os santos dias. Eu não sei quantas e quantas vezes você se viu numa situação de perigo, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes, de repente, você nunca comentou nem com a tua esposa ou com o teu esposo. Você não comentou com o teu pai uma situação de perigo para não deixar ele preocupado. Mas Jesus estava do teu lado, disposto a estender a mão e te tirar da água. E assim é Jesus comigo e com você todos os dias. Essas mãos puras de Jesus, essas mãos ensanguentadas e feridas lá na cruz, da onde derrama aquele sangue, que é um sangue purificador. Ele quer lavar o meu coração e o seu coração. Mas eu preciso estar com o coração puro, para que isso chegue ao meu coração, para que ele me lave. Agora, de uma pessoa que tem questionado muito a presença de Deus na sua vida. Ele manda te falar, meu irmão e minha irmã, eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, que a todo momento ele esteve do seu lado. Até quando você pecou, Jesus estava do teu lado. Precisa que você abra o coração para que ele cure essa ferida que ainda sangra aí dentro, essa ferida da traição. Ele precisa que você verdadeiramente entregue o teu prego aos pés da cruz dele, o teu pecado, a tua impureza, a tua aspereza diante da cruz de Jesus. E meus irmãos, se mesmo quando eu peco, Jesus está do meu lado, eu fico imaginando quantas e quantas vezes eu não envergonhei Jesus. Quantas e quantas vezes ele não sangrou do meu lado e eu não vi. Sangrou porque quantas e quantas vezes ele do meu lado e eu estava martelando esse prego aqui nas mãos dele. Feche os teus olhos mais uma vez, por favor. Talvez o prego que você trouxe hoje aqui, ele esteja num vício escondido. Talvez você, meu irmão e minha irmã, que tem uma vida dupla, que dentro da tua casa, muitas vezes e quantas vezes você chegou chupando balas de hortelã, porque você nunca assumiu dentro da tua casa que você fuma. Quantas e quantas vezes você chegou embriagado na tua casa, meu irmão? E quantas dessas vezes o seu filho se achegou a você querendo brincar, e você muitas vezes foi até áspero com ele. Hoje, nesta noite, nós precisamos entregar diante de Jesus todas as nossas feridas, para que o sangue de Jesus, o sangue que está sendo derramado pelas mãos dele, que estão pregadas na cruz com os nossos pecados, que esse sangue venha nos curar, que esse sangue venha nos libertar, que esse sangue venha nos trazer a certeza de que a dureza do nosso coração, que a frieza do nosso coração pode sumir.
Porque Jesus, Ele quer nos abraçar nessa noite. Ele quer nos curar. Peça para Jesus, para que Ele te dê um coração puro. Que essa pureza que nós viemos esta noite aqui meditar, que essa pureza seja sincera no teu coração. E que você queira verdadeiramente deixar os pregos para trás, deixar o teu pecado para trás. Não adianta a gente levantar às 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, se eu não tiver um propósito de não pecar mais, de durante o dia eu mudar os meus hábitos, de durante o seguido dia eu fazer valer todas as Ave Marias que nós rezamos, de voltar a ser amigo de Jesus, a gente assumir que precisa verdadeiramente nos reconciliar com Deus e ter o sincero objetivo de abandonar o pecado, de abandonar os nossos pregos. Repita comigo: Jesus, lava-me no teu sangue. São José, guarda minha pureza. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Faça um minuto de silêncio agora. Deixa o Espírito Santo agir no teu coração. Escuta o que Ele tem para falar para você. Deixa Ele te mostrar aquilo que você precisa abandonar. Quais são os pregos que têm ferido os teus pés? Quais são os caminhos que os teus pés têm te levado e que você tem pisado nesses pregos? E você não tem entendido que aonde os teus pés são feridos, não é para você pisar. Peça para que Jesus mostre, que o Espírito Santo ensine você quais são os passos que você tem que dar, quais são os ambientes que você pode ir e que você não deve ir, aonde que tem levado você a esse fracasso espiritual. E só para nós meditarmos. Homem, eu falo com cada um de vocês agora nesse momento. Presta bem atenção no que eu vou falar. Quando você assume essa pureza, você restitui, Deus restitui ao seu coração o poder da palavra dentro da sua casa. É por conta da pureza de São José que nós, na ladainha, chamamos ele de terror dos demônios. Porque o demônio não gosta e não quer essa pureza. O demônio, ele quer que você continue em cima do muro. Presta atenção, meu irmão. Desce do muro, toma o lado de Jesus, purifica o teu coração nas chagas do sangue de Jesus e usa essa palavra com poder dentro da tua casa. Se torne um símbolo para o teu filho, um símbolo de entrega, um símbolo de oração, um símbolo de pai, como José foi para Jesus. Perceba que José era o pai adotivo de Jesus. Em nenhum momento Jesus falou: ele é meu pai adotivo. Jesus, ele fala: São José é meu pai, José era meu pai. A palavra adotivo, Jesus em nenhum momento ele vai tocar. São José, dentro dessa pureza, ele recebeu Nossa Senhora, ele dividiu o mesmo teto com Nossa Senhora. E São José se decidiu por ser casto. São José, ele sentia o perfume de rosas de Nossa Senhora. São José observava Nossa Senhora na delicadeza dela, nas funções dela dentro do lar, na delicadeza dela no trato com o menino Deus, com Jesus. Mas em nenhum momento, mesmo tendo as mãos puras, São José tocou em Nossa Senhora.
É lógico que com certeza, como nós andamos de mãos dadas com a nossa esposa no meio da rua, e eu espero que você, homem, faça isso, segure na mão dela e demonstre que você é quem guia aquela família debaixo da autoridade que Deus investiu a cada um de vocês, dentro do teu casamento, no matrimônio. E se você ainda não é casado na igreja, case, porque você está vivendo em pecado. Assuma essa responsabilidade, assuma o propósito que Deus tem na tua vida. Tome a dianteira da tua família, reze, dobre o teu joelho e interceda pelos teus filhos, pela tua esposa. Tenha esse coração puro, e eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, muitas bênçãos vão chegar na tua vida. Olha para a cruz de Jesus, Ele está de braços abertos, e Jesus está naquela cruz porque Ele quis. Eu repito, Ele assumiu os meus pecados e os seus pecados, e mesmo assim Ele está de braços abertos e com um sorriso lindo e estridente te esperando. Mas Ele quer que você abra o teu coração, para que Ele possa, com o sangue dEle, purificar a tua vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mãos ensanguentadas de Jesus, as crianças abençoaram. Mãos que os pães multiplicaram. Vem tocar em mim. Vem tocar. Glorificadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, já tocou em mim, já tocou em mim. Sim, Senhor Jesus. Amém? Possamos trazer a caixinha de pedido aqui. Quem que veio pela primeira vez aqui no grupo, levante o braço. Vem aqui que nós vamos rezar por você. Pode vir aqui. Quem veio pela primeira vez? Quem está fazendo aniversário esse mês? Essa semana? Pode vir aqui também. Nós vamos rezar por você. Alexandre, vem aqui. Cadê o Nelson?
quero passar os recados rapidinho aqui. Segunda-feira, todos os servos do Grupo São José partilham lá na São Caetano. Na terça-feira fica o convite para todos vocês. Nós vamos estar lá no Grupo da Santana, efusão do Espírito Santo. Então quem quiser estar conosco, está aqui o convite. Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? Por nos vir aqui nessa noite e nos ajudar a conduzir preciosamente, nos levar a caminho de Jesus. Vocês estão de aniversário ou primeira vez? Olha que bênção, sejam acolhidos por esse Deus que ama, sabe? E o maior presente que Deus pode nos dar é aquilo que foi trazido aqui, a paz. Também no seu aniversário que você receba essa paz que vem do coração de Cristo. Você, minha irmã, que veio pela primeira vez, vocês são aniversariantes também, né? Essa paz que Deus quer te dar. Seja acolhida, seja bem-vinda, né? Eu creio que o nosso pai lá em cima, o Júlio, deve estar tão orgulhoso, né? Tão orgulhoso, tão feliz de ver aquilo que aconteceu aqui hoje, né? Louvado seja Deus. Então vamos ficar de pé, vamos estender as nossas mãos sobre aqueles que vieram pela primeira vez, sobre, né, os aniversariantes. Muita paz, muita alegria, muita força de Deus. E rezar um Pai Nosso. Aqui esses pedidos que estão aqui, pedidos, né, que estão dentro do coração de Cristo, e Ele vai atender a cada um deles. E ao estender essas mãos sobre esses pedidos, estenda também o pedido do seu coração, para que nessa noite o Senhor te atenda. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Colocamos a nossa vida também nas mãos de Nossa Senhora, aquela que, como o Nelson trouxe aqui, foi a escrava do Senhor. Ave Maria. Eu vou passar aqui também para os homens. O Grupo São José é um grupo missionário. Agora no mês de março nós temos 2 missões, uma em seguida da outra. 2 rebanhão de homens que nós vamos fazer. No dia 14, aqui no bairro do Pocinho, fica o convite. Aquele que quiser nos acompanhar, quiser ir conosco, nós vamos conduzir um rebanhão lá. E no domingo, dia 15, nós vamos para Olambra, conduzir também um rebanhão de homens. Se aqueles que quiserem ir conosco, já traga o nome no próximo grupo, deixa aqui, que nós vamos de ônibus. Nós vamos encher um ônibus. E se for mais homens, nós enchemos 2 ônibus em nome de Jesus. Amém? O Senhor esteja convosco. Desça sobre a intercessão de São José, sobre a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, a bênção do Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Dá um abraço no seu irmão de paz aí. Semana que vem é cura, hein? Venham, cura espiritual, psíquica, do corpo, da alma. Participem. Shalom, paz na terra, eu vou cantar.